Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula de nutrição. Nós vamos falar sobre os fatores que podem influenciar a alimentação e falar um pouquinho sobre o IMC. Eu vou tentar ensinar para vocês, tá? Eu não sei se vocês já sabem, porque às vezes acontece de quando o aluno chega para a disciplina de nutrição, ele já tem visto na disciplina de educação física. Eu não sei qual é a situação de vocês, mas eu vou tentar ensinar para vocês a desvendar esse cálculo do IMC. Mas vamos começar falando sobre os fatores que podem influenciar a alimentação. Então, assim, como eu já tinha falado na aula anterior, né, a questão da condição socioeconômica. As pessoas com baixo poder aquisitivo que vivem com a renda do Bolsa Família de 200, 300, 400 reais, ou mesmo as famílias que vivem com a renda de um salário mínimo, elas têm que fazer uma seleção sobre o que é que elas vão, como é que elas vão administrar esse valor que elas recebem, né? Com o que é que elas vão comprar. E assim, às vezes elas acabam dando sendo obrigadas a consumir mais arroz, mais farinha, mais açúcar, mais café do que comprar frutas, verduras, legumes e até a questão da preferência da opção pela proteína, né? Que em vez delas poderem estar comprando 1 quilo de carne, 1 quilo de frango, elas vão preferir comprar, vão ser obrigadas, de certa forma, a comprar a calabresa, a salsicha, o ovo, o quitute, a sardinha, por ter um valor aquisitivo menor, porque assim, dessa maneira, ela economizando, elas conseguem fazer com que esse salário, com que essa renda dure até o final do mês, né? E elas consigam passar o mês sem passar por dificuldades. A questão da disponibilidade local dos alimentos, então assim, a gente mora em um país continental, nosso país tem o tamanho de um continente, e assim, aqui no Nordeste, a gente tem acesso a alguns alimentos e a outros não, então o preço da pera é um valor mais caro, o kiwi, o morango são frutas mais caras, por conta que aqui a gente não tem. Tem, mas vem de fora, e por vir de fora tem um valor aquisitivo bem salgado para uma pessoa que ganha a renda de um salário mínimo. Mas só que nós temos outras opções de frutas, né? Nós temos a banana, a laranja, tem as frutas da época, no caso o caju, que é rico em ferro, a gente tem a manga, que é rica em vitamina A, tem o próprio piqui também, que muita gente não gosta, mas que também é fonte de vitamina A. Qualquer pessoa pode, num cantinho da casa, plantar um pé de acerola, que o pé de acerola é de fácil de pegar, e ele bota fruto o ano inteiro, e a acerola é uma fruta rica em vitamina C. Uma outra coisa que a gente tá falando, né, que eu coloquei no slide, é a condição de plantio dos alimentos. Então, assim, se chove muito, alguns alimentos, eles são prejudicados. O tomate, a alface, as folhagens, e aí, por conta de que esses produtores têm prejuízo, acaba fazendo com que o preço desses produtos se eleve, e aí vai ficar mais difícil para as pessoas comprarem. Assim como alguns produtos, quando não chove, quando ocorre o período de seca, também eles não conseguem produzir uma quantidade suficiente, o que acaba elevando o preço desses produtos. Uma outra coisa é a cultura do meio onde as pessoas vivem, né? As pessoas que moram no meio rural, elas acabam tendo uma alimentação mais saudável, com mais qualidade do que as pessoas que moram no meio urbano. Por quê, professora? Porque no meio rural, qualquer pessoa pode criar sua galinha, seu porco, plantar suas frutas, suas verduras, enquanto que as pessoas que moram no meio urbano já não vão ter essa facilidade, porque nem todo mundo dispõe de um terreno no quintal ou na frente de casa que possa estar plantando árvores frutíferas para poder estar se alimentando. Um outro ponto colocado, né, que a gente já até também mencionou na aula passada, é a questão da religião, crenças e tabus alimentares. Eu acredito que vocês devem estar lembrados da história do leite com manga, né, que foi uma crença, um tabu criado para evitar que os escravos comessem as mangas dos senhores de escravos, né, mas que leite com manga não faz mal. A gente pode estar fazendo a vitamina do leite com a manga, que não tem problema nenhum, por sinal é muito gostoso, tá? E a questão da religião, né? Algumas religiões condenam o consumo de carne vermelha, outras que condenam a questão do consumo da carne com sangue.
hábitos e preferências alimentares, né? Existem pessoas que não gostam de fruta nenhuma, de verdura nenhuma, não gostam de feijão, ou só gosta de carne assada, não gosta de carne de caldo, e não gosta de frango, não gosta de peixe, então ela acaba tendo uma alimentação que não é equilibrada, não é adequada. As propagandas, né, que sempre acabam influenciando. Às vezes a gente tá em casa e aí passa a propaganda do McDonald's e a gente acaba deixando de comer uma comida que foi preparada pela mãe da gente, super saudável, com todo carinho, e acaba indo comer um fast food por conta da influência da propaganda. As patologias, a gente sabe que quem é hipertenso tem que fazer algumas restrições alimentares, né? Evitar asadas da vida, rabada, panelada, feijoada, diminuir o consumo de sal, de gordura, de fritura. Assim como quem é diabético tem que diminuir o consumo dos carboidratos, então vai ter que diminuir o consumo de arroz, de farinha, de batata, de macarrão, tá? E quem é paciente renal não pode estar consumindo carne. Tem que ter uma restrição com relação ao consumo de proteínas. E um outro ponto importante são as informações prestadas por profissionais de saúde. Então, assim, vocês, como futuros profissionais de saúde, como futuros técnicos de enfermagem, têm que ter essa noção para poder estar dando essas orientações. Por isso, a disciplina de nutrição no técnico de enfermagem. Aí eu coloquei no slide sobre a questão da obesidade, né? Que a obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso de peso, ocasionada por um grande acúmulo de gordura corporal, e que para você descobrir se a pessoa está obesa ou não, a técnica utilizada é o IMC. Quando a gente calcula o IMC é calculado da seguinte forma: a gente pega o peso e divide pela altura dessa pessoa ao quadrado. Não é a altura vezes 2, é a altura vezes a própria altura. Quando a gente calcula esse IMC e obtém um valor entre 18,5 a 24,9, eu digo que o peso dessa pessoa está normal ou que essa pessoa está eutrófica, ok? Se eu calculei o IMC e eu descobri um valor entre 25 a 29,9, essa pessoa está com sobrepeso. Se eu fiz o IMC e o resultado desse cálculo ficou de 30 a 39,9, eu já digo que essa pessoa apresenta um quadro de obesidade. E quando eu faço o cálculo que esse valor dá de 40 para frente, aí já é um caso de obesidade mórbida. Aí, então, assim, eu coloquei no primeiro slide o seguinte: para calcular o IMC, né, de uma pessoa que tem 1,60 m de altura e pesa 60 quilos. O que é o IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, é a altura versus a altura. Se a pessoa tem 60 quilos, eu vou dividir 60 quilos pelo resultado que eu vou encontrar de 1,60 vezes 1,60. Então, 1,60 vezes 1,60 dá 2,56. Então, eu vou pegar e vou dividir 60 dividido por 2,56, que é um IMC de 23,43. Então, o peso dessa pessoa tá normal. Quando vocês estiverem vendo, ouvindo a aula, tentem fazer o cálculo no caderno para vocês conseguirem fixar melhor, tá? Aí eu também pedi para calcular o peso de uma pessoa que tem 1,60 m e pesa 67 quilos, né? O que é o IMC? É o peso pela altura ao quadrado. Então, a gente vai pegar o 67 e dividir por 1,60 vezes 1,60. Quanto é que dá 1,60 vezes 1,60? 2,56. Aí eu vou dividir 67 dividido por 2,56, que dá 26,17, ok? Aí eu coloquei no slide seguinte o IMC de uma pessoa que tem 1,50 m de altura e pesa 75 quilos, né? Que é IMC, o peso dividido pela altura ao quadrado. O peso da pessoa é 75, a altura 1,50. Então, 1,50 vezes 1,50 é igual a 2,25. Eu vou dividir 75 por 2,25, porque eu vou chegar no IMC de 33,33. E o próximo slide, né, eu coloquei o IMC de uma pessoa que tem 1,50 m de altura e pesa 95 quilos, né? Que é IMC, o peso pela altura ao quadrado. Qual é o peso dessa pessoa? 25. Qual a altura? 1,50. Então, 1,50 vezes 1,50 vai dar 2,25.
o IMC 95 dividido por 2,25, que é 42,22, que no caso é uma pessoa que apresenta um grau de obesidade mórbida, tá? Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu tô aqui à disposição para tirar as dúvidas.